Bons estudos a todos. Eu consolidei aqui um tema bem importante do direito civil, que são as invalidades do negócio jurídico, que passam pelo erro, ignorância, dolo, estado de perigo e necessidade, lesão, coação, simulação, fraude contra credores, anulabilidade dos conceitos e outros tópicos bem interessantes aqui para revisar. Então vamos começar aqui pelo erro e ignorância. No erro e ignorância, o agente engana-se sozinho, ou seja, ele pensa que o fato é uma coisa e na verdade é outra. Quais são os tipos de erro? Nós temos o erro essencial ou substancial e o erro acidental. O erro essencial ou substancial ele provoca a nulabilidade do ato quando ele interfere sobre as circunstâncias e aspectos relevantes do negócio, ou seja, ocorreu o erro, ele pode ser percebido por pessoa de diligência normal e ele é causa do negócio. Exemplo, um colecionador que, pensando em estar adquirindo uma peça de marfim, adquire uma de material sintético. Quer dizer, ele viu e pensou que era marfim, mas na verdade não era. Então existe essa condicionante. O erro de direito, que também é um erro substancial, se interferir na questão preponderante do negócio jurídico, ele é caracterizado pelo desconhecimento ou má interpretação de norma jurídica, envolvendo aí o aspecto subjetivo. Já o erro acidental, ele não impede a realização do negócio. Logo, o negócio jurídico é válido. Então, para gerar a anulabilidade do negócio jurídico, o erro tem que ser substancial e pode ser o erro de direito ou o erro mesmo, vamos dizer, de fato, que incide sobre as circunstâncias e aspectos relevantes do negócio jurídico. Então, superamos aí a primeira hipótese das anulabilidades do negócio jurídico. Também pode o negócio jurídico ser anulado por dolo. Nesse caso, o agente é enganado por outra pessoa. A pessoa não se engana sozinho quando a hipótese é de erro ou ignorância. No dolo, alguém engana alguém. Caracteriza um vício de consentimento. Ou seja, alguém age com dolo enganando o outro. Tá aí a mentira, não é a enganação, representado pelo Pinóquio, provocado intencionalmente através do dolo. Alguém queria já enganar alguém intencionalmente. Quais são os tipos de dolo? Da mesma forma que o erro, tem o dolo essencial e o dolo acidental. Da mesma forma, os contextos são os mesmos para se configurar o dolo essencial ou substancial. Essa ocorrência tem que gerar a própria gênese do negócio, a causa ao negócio, sem a qual não ocorreria o próprio negócio jurídico. Ou seja, sem ele, o negócio não seria concretizado. Então, a anulabilidade do ato jurídico na esfera civil, ela só ocorre se o dolo for essencial ou substancial, e bem como ser percebido por pessoa de diligência normal. Então, a pessoa tem que agir com dolo, tem que querer enganar a outra pessoa, e esse engano tem que ser a condição preponderante do negócio. Porém, pode ocorrer o dolo acidental. Na verdade, acidental é no sentido que não é principal, é secundária.
ele não impede a realização do negócio, embora, por outro modo, realize-se o negócio em condições mais onerosas. O negócio jurídico é válido no caso do dolo acidental, porém, caso existam danos que foram acarretados por essa conduta que se encaixou como dolo acidental, aquele causador do dano deverá satisfazê-los ou repará-los através de perdas e danos, que envolveu o que a pessoa perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, terminamos a segunda hipótese. Vamos para a terceira hipótese de anulabilidade dos atos jurídicos. Relembrando que o gênero são as invalidades do negócio jurídico. As espécies são as anulabilidades e a nulidade, que é só no caso de simulação que nós vamos ver aqui adiante. Então, voltando aqui para o estado de perigo e necessidade. Também é um vício de consentimento que a pessoa age por extrema necessidade, como o próprio nome diz, estado de necessidade ou de perigo. A pessoa, nesse sentido, assume uma obrigação desproporcional e excessiva. Então está aí a balança tendendo para o lado, mostrando a desproporcionalidade da obrigação assumida por aquela parte em relação à curva normal, vamos dizer assim. A pessoa, ao assumir, já sabe que está assumindo essa obrigação de forma desproporcional, mas o faz justamente pelo fato de estar em estado de necessidade. Ela está assim numa iminência de sofrer um dano imediato e muito grave, razão pela qual está viciado o negócio, anulável, quer dizer, não se anulará no caso se for oferecido suplemento para equilibrar a relação jurídica. Então coloquei o suplemento whey para não esquecer. Então pode suplementar. Na verdade, os casos de anulabilidade eles cabem, vamos dizer assim, esse reequilíbrio, não é? Tem ajustes possíveis de serem feitos. Então, também o estado de perigo ou de necessidade, que é isso aí. O texto legal do artigo 156 do Código Civil configura-se o estado de perigo ou de necessidade, leia-se, quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, vou repetir, de grave dano conhecido pela outra parte, caracteriza aí também um viés de chantagem, né, de aproveitamento da situação, assume obrigação excessivamente onerosa. Ou seja, então o dano é conhecido pela outra parte no estado de perigo, né? A pessoa está em necessidade, está sendo abusada pelo estado de necessidade, está em perigo, em extrema necessidade, precisa salvar-se, faz qualquer coisa desproporcional, a pessoa está agindo de uma forma insana, irrazoada, gerando com isso se obrigar a uma obrigação desproporcional e onerosa, evidenciando um cabal vício de consentimento. Mesmo tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá. Alguém pode denunciar. Ainda pode ser pessoa alheia à família do declarante, ou seja, declara-se para um terceiro. O juiz decidirá o caso conforme o seu arbítrio e faculdade. Então vamos para o próximo caso, que é a lesão. Então, relembrando, já falamos do erro, dolo, estado de perigo, advém da necessidade. Agora vamos falar da lesão. Tá aí o elefantinho aí com a perna quebrada, coitadinho, né? Foi lesionado. É um vício de consentimento que vem, no caso, o abuso da inexperiência. Vamos lembrar que o elefantinho é inexperiente
e gera a lesão, a inexperiência. Olha aí alguém fazendo uma experiência, para lembrar da inexperiência. A experiência com vermelho em volta é inexperiência. É um pouco tosco, mas a gente tem que gravar, não é? Isso aqui importa. Ou por não ter outra opção. Assim, uma obrigação também desproporcional por inexperiência. Nesse caso, ele não está em estado de necessidade. Ele vamos dizer, simplório em relação àquele entendimento, não é, do que está sendo falado. Muitas vezes isso acontece pela própria cultura da pessoa, que não entende bem o que está ali sendo proposto. Por exemplo, fazendeiro que vende comida para o empregado acima do preço. A pessoa é inexperiente, não sabe, o negócio é anulável, não exige o dolo de aproveitamento. É apenas o fato de a pessoa ser inexperiente. Não se anulará se for oferecido suplemento para equilibrar a relação jurídica. Momento para verificação da lesão ou da celebração do negócio. Ou seja, celebrou o negócio já com a condição em virtude da inexperiência da outra parte. Diferente da teoria da imprevisão, que ocorre por conta do fato superveniente. Nesse caso não, a condição do negócio já foi baseada na inexperiência que gerou a lesão para aquela pessoa inexperiente. E o contrato pode ser ajustado judicialmente, que é essa premissa da anulação, né? Então fechamos a lesão, ligar aí a experiência, a falta dela, melhor dizendo. Coação. A coação também provoca um vício de consentimento. Você tem a coação pode ser por pressão física ou moral. Coação física, que é um ato inexistente, ou moral, que gera anulabilidade. Nós vamos ver a seguir. Exercício sobre alguém para obrigá-la a praticar negócio jurídico. A coação física, o próprio nome diz, ela é consubstanciada, efetivada através do emprego de força física. Ou seja, não há consentimento de hipótese alguma, né? E o negócio é inexistente, não produz efeito, ele não é nem nulo, é inexistente. Então, quer dizer, gerar temor de dano iminente à pessoa, à família e aos seus bens. No caso, a coação moral, não é? Que não vai às vias de fato, que anula o negócio. A coação moral, a física não, ela torna o ato inexistente. E agora vamos passar, já ultrapassado aqui a coação, para o caso de simulação. A simulação é o único dispositivo desse rol dos atos que são exatamente inválidos. Atos inválidos é gênero, atos anuláveis e nulos são espécies. Então a simulação é o único caso de ato nulo. O que configura a simulação? Protege a natureza dela, proteger o interesse público, então não é um vício social, não é? Uma declaração enganosa de vontade, visando obter efeito diverso que o negócio aparenta conferir. É um ato bilateral a simulação, quer dizer, tem que ter as duas pessoas simulando um negócio. A exceção pode ser unilateral, como exceção. A finalidade é enganar terceiros e fraudar a lei. Quer dizer, inventam um negócio para fraudar a lei. É nulo. Agora vou falar um pouquinho sobre a fraude contra credores, que é a ação combatida com a ação pauliana ou revocatória. É anulável, é subjetiva. O devedor, ao invés de pagar o credor, assume compromisso com outra pessoa, dilapidando seu próprio patrimônio. A ação anulatória pode ser ingressada pelo credor, provando que o devedor ficou insolvente, que houve uma má-fé, um conluio entre as partes, para poder, vamos dizer, desviar esse bem do seu patrimônio para não ter condições de garantir ou adimplir com a dívida pregressa. Através da ação pauliana ou revocatória, a ferramenta jurídica para desconstituir o ato impugnado, então gera anulação. Os conceitos de anulabilidade: é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, ou seja, aqueles que são de 16
há 18 anos, os ébrios e aqueles que não conseguem expressar sua vontade, ou então por vício, restante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que nós vimos agora, não é? Presume má fé apenas em negócio gratuito, é oneroso não, é bom gravar isso. Presume-se má fé apenas em negócio gratuito, é oneroso não. Abuso de direito gera ilicitude, não nulidade. Vamos falar um pouquinho de conceito de fato jurídico, aproveitando aqui para dar uma pincelada, não é? Nesse aspecto, tudo que é relevante para o direito é o fato jurídico. Qual que é o fato jurídico ilícito? Aquele que não observa a norma, desrespeita a lei, o estado de consciência, a pessoa quis fazer o mal, não é? E o objetivo é a regra de conduta, ao contrário do que é socialmente esperado. E sendo lícito, depende da vontade humana para ocorrer. O ato tem efeitos pré-determinados na norma. No negócio, os efeitos são criados pela pessoa humana, pela parte, autorregramento das consequências. E naturalmente não depende da vontade humana para ocorrer. Prescrição e decadência, muito importante. Prescrição, por exemplo, no acidente de carro, em relação à ação contra o Estado, é de 5 anos. Se for particular, é de 3 anos para entrar com a ação para cobrar. Interrupção, zerar e começar do zero. Da prescrição, poderá ser interrompida uma única vez através do despacho do juiz, ainda que incompetente. Apenas uma única vez pode ser interrompida a prescrição ainda do juiz incompetente, que é a matéria de ordem pública. Suspensão, na constância do pacto conjugal para fatos envolvendo os cônjuges. Decadência, tem a decadência legal e convencional. A legal não pode ser objeto de renúncia, é nula, pode ser decretada de ofício pelo juiz. Tudo que é legal é de ordem pública. A convencional brota do contrato, partes são livres para criar o prazo decadencial. Então finalizamos aí essa sinopse dos aspectos das invalidades do negócio jurídico. Bom proveito a todos, esse mapa é bem importante, hein? Um abraço.